Bom, agora vamos ao ano 1308. Eu coloquei aí uma figura para vocês. Estamos na página 82, o item 49. O massacre de Gedank, tá bom? 1308. Coloquei uma região aí para você poder olhar, onde fica na região ao norte da Europa, tá bom? Lembrando que ali, tanto Itália, França, fica mais abaixo, uma região bem a norte, onde existia ainda muito paganismo, tá bom? E onde também muitos grupos estavam fugindo. Será que existiam anabatistas lá? Muito provavelmente, tá bom? Então eu coloquei aí um historiador, o título é Cruzadas do Norte, Destruição Teutônica. Há 710 anos, cavaleiros católicos massacravam cristãos, uma cena infamemente comum nas brutais cruzadas do Mar Báltico, ou seja, soldados católicos massacrando cristãos. Que cristãos são esses? Está aí o link, né, publicado em 2018 e tal. Ele comenta: a força era relativamente pequena, não passava de 300 cavaleiros e soldados de infantaria. Então você veja, 300 cavaleiros para matar igreja, tá bom? Às vezes matar pessoas que, no caso dos anabatistas, eles sequer pegavam em armas para se defender. Tá bom? Mas eles vão estar guerreando também contra pagãos, né? O comentário prossegue. Estava às portas da cidade de Gedank, no litoral da atual Polônia. O uniforme era um paradoxo. Túnicas com cruzes pretas cobriam as armaduras. Na cabeça, os elmos eram decorados com chifres. Pareciam demônios agindo em nome de Jesus Cristo. Há controvérsia sobre o que se seguiu. Isso é um historiador falando, irmão, não é um religioso, não. Está falando o que os historiadores descreviam. Porque, como eu disse para vocês, por trás dessa matança, isso não é algo comum. Um cidadão comum não consegue fazer isso. Tanto que eu mostrei para vocês que teve padres que foram tirados e contrataram pessoas específicas para matar. Pessoas que não eram padres, porque às vezes o padre não conseguia botar fogo numa pessoa. O comentário prossegue. Não está claro se as portas foram abertas, se houve cerco ou combate. O fato é que a ordem dos cavaleiros teutônicos entrou em Gedank sem muita resistência. Sua missão era retomá-la para o rei da Polônia. Após uma revolta de comerciantes alemães negar a autoridade do soberano. Com a cidade conquistada em 13 de novembro de 1308, todos os resistentes foram mortos. Eram em sua maioria compatriotas alemães. As mulheres e crianças tiveram o mesmo destino. Depois os invasores atearam fogo no local. Cachorros lambiam o sangue que escorria copioso nas ruas. As crônicas medievais, provavelmente exageradas, falam em 10.000 vítimas, no que ficou conhecido como o massacre de Gedank. E comento: esses cavaleiros católicos acreditavam que estavam a trabalho do reino de Deus, conforme profetizado em Apocalipse 20. Bom, o mesmo historiador ele prossegue, né, desse link que eu coloquei ali para vocês. Ele diz: os cavaleiros teutônicos esperavam um pagamento real pelo serviço prestado. Não, é claro, você fazer uma guerra era caro. E a Igreja Católica está investindo, como eu tenho dito para vocês, ela tinha muita riqueza, investindo para pagar soldados para poder matar. Certamente tinham anabatistas lá, porque quando você tem essa situação de um local pacífico, que não tem guerra, normalmente são anabatistas. Porque a história também comprova que haviam os anabatistas pacifistas que eles diziam: cristão não pega em armas nem para se defender, ele vai para o lugar de morte pregando o evangelho. E nós encontramos histórias exatamente assim. Então essa daqui parece ser, porque o local foi tomado muito facilmente. E aí, vamos dizer, alguns falam em 10.000 vítimas. Que não seja 10.000, seja 5.000, que fosse 1.000, que fosse 1. Não? Mas por que dessa matança? Por que investir tanto para matar essas pessoas? Normalmente eram igrejas anabatistas. Tá bom?
normalmente tinham cristãos anabatistas lá. Eu mostrei para vocês um momento em que eles cercaram uma determinada cidade, é uma frase que ficou famosa, porque aí ele perguntou, olha, ali vai ter católico e vai ter herege, né, anabatista. Como é que eu vou distinguir? E a ordem foi, olha, mata todos, quando chegar lá em cima, Deus separa os seus. Parece piada, mas isso foi falado, né? Bom, o comentário prossegue. Estava esperando o pagamento. Como não se chegou a um acordo, convocaram mais 4.000 cavaleiros, expulsaram a guarnição polonesa e prosseguiram conquistando e arrasando todas as cidades da Pomerélia, deixando a Polônia sem litoral. O massacre gerou um processo em Roma, durante o qual a ordem chegou a ser excomungada pelo Papa, mas terminou absolvida. Se um massacre covarde não parece uma boa introdução para uma história de cavalaria, é porque a Cruzada do Norte não foram feitas de honra e glória, mas forjadas em combates desiguais, fanatismo, traição e ambição mercantil. Bom, como eu disse para vocês, isso é um historiador falando. Não é alguém fazendo guerra à Igreja Católica, é só uma descrição. Por isso que eu gosto de colocar para vocês o texto aqui. Eu poderia parafrasear isso tudo, mas só para vocês. Isso está na história. A única coisa que nós temos que fazer é interpretar. Era a Igreja de Jesus fazendo essas coisas? O comentário prossegue. Como no Oriente Médio, guerreiros que fizeram votos de pobreza e castidade cometeram saques e estupros. Por mais de 2 séculos, a Igreja Católica esteve em guerra santa contra diversos povos do Mar Báltico, os últimos pagãos da Europa. Essa é a guerra contra os nórdicos, uma cruzada que estava acontecendo já há 200 anos. Porque a Igreja Católica há 200 anos estava também em guerra lá contra os muçulmanos, desde o ano 1100, né, em termos redondos, 1089, que Urbano II começou com aquela ideia de que Jesus deu ordem para conquistar Jerusalém. Então eram 200 anos também, mas as cruzadas por Jerusalém, elas estavam perdidas. E ali foi um grande prejuízo, porque Jerusalém trazia muito rendimento por causa dos peregrinos. Os católicos tinham que peregrinar para lá para ter perdão dos seus pecados. E assim eles levavam dinheiro. Agora esse dinheiro está nas mãos de quem? Dos muçulmanos, porque os muçulmanos liberaram. Olha, tudo bem, os cristãos eles vão poder vir e cultuar normalmente aqui em Jerusalém, mas quem controla a cidade somos nós. Então todo o imposto do local ia para as mãos dos árabes. E uma parte ficava, claro, para a Igreja Católica, né?